Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 35. Bons estudos! Oh, hello. Texto informativo, narrativo, descritivo, publicitário, história em quadrinho. Esses são alguns tipos de texto que a gente estudou aqui na nossa teleaula de inglês. Do you remember? Bem, se você não lembra, é uma ótima oportunidade para a gente relembrar, porque na nossa teleaula de hoje nós vamos fazer justamente isso, relembrar os tipos de textos que nós já estudamos. Você vai rever as características de um texto descritivo. Vai rever também o que é um texto narrativo. Vai rever ainda como é uma história em quadrinho, como um texto publicitário é escrito e o que caracteriza um texto informativo. E Ney, algum problema? Texts, Júlio, texts. Como é que eu faço para ler um texto em inglês? Qual que é a melhor forma de eu entender um texto? Depois de tudo que você aprendeu, você tem dificuldade nisso ainda? Eu nunca sei como começar. Essa revista aqui que você está lendo, ó. Sempre que você começar a ler um texto, você tem que localizar o título, olha aqui, ó. Gráficos, gravuras, por exemplo, nesse caso aqui tem mapas. Enfim, qualquer tipo de ilustração que tenha na página. Aí vai ajudar você a entender melhor o texto. Tem uma outra coisa que é importante, é você prestar atenção na distribuição do texto na página. Por que isso é importante? Porque cada tipo de texto tem uma forma diferente de se apresentar na página, entendeu? Tá, entendi. Mas não é só isso que basta para entender um texto. É claro que não, né, Ney? Você também tem que tentar entender o significado das palavras pelo contexto. E ainda tem uma outra estratégia que é muito importante, ó. É você prestar atenção nas terminações das palavras. Por exemplo, se tiverem muitos verbos terminados em ed, ó, significa o quê? Que a ação acontece no passado. Tá bom. Mas e se eu não souber o significado de uma palavra de jeito nenhum? O que eu faço? Aí não tem jeito. Tem que consultar o dicionário mesmo e procurar o significado mais apropriado para o texto. E os textos, você sabe, a gente já viu aqui no telecurso, eles podem variar segundo uma tipologia. Eles podem ser narrativos, descritivos, informativos e assim por diante. Como a gente já viu alguns desses tipos em outras teleaulas, que tal dar uma revisada assim só para refrescar a memória? Para começar, vamos rever um tipo de texto que todos nós fazemos todos os dias, mesmo sem querer. Trata-se do texto descritivo. Em geral, os textos que são descrições dizem pra gente os aspectos que caracterizam os objetos, os animais, os lugares, as pessoas. Através da descrição, conseguimos comunicar detalhes que impressionam os sentidos. Eu estou falando de detalhes que ajudam a gente a criar na cabeça uma espécie de imagem daquilo que você está lendo. Ou seja, quando você lê uma descrição, você fica com uma ideia visual daquilo que está escrito no papel. Para você ver como esse negócio de ideia visual é forte, a gente vai repetir aqui uma redação, uma descrição que a Diana fez e o Bob ilustrou. Ou seja, ele transformou em imagens uma descrição feita pela Diana. Alright, let's go. Mrs. Browness wakes up early every day, but it is 10 a.m. now and she's still sleeping. It's not a typical day at Mrs. Browness' house. Mrs. Browness has two obedient children, Mila and Jim. They go to school at 9:30 every day, but they are home today. They are now watching TV in the living room. Marathon, their big dog, is not playing in the yard. He is taken up under Mrs. Brown's bed. Mr. Brown Eyes, Mrs. Brown Eyes' husband, is making coffee. He never makes coffee because he usually wakes up after Mrs. Brown Eyes. What is going on? Everything is different because Duchess, their white cat, has new kittens. They were born yesterday and everybody in the house went to bed late.
That's why everybody is so tired today. Como você viu aí, o texto descritivo tem realmente um forte apelo visual. Mas vamos avançar um pouquinho mais na nossa revisão. Teve um outro tipo de texto que nós também já vimos aqui no telecurso e que a gente encontra todos os dias. Eu estou falando do texto que a gente vê nos jornais, nas revistas, nos telejornais. O texto informativo. Os jornais e as revistas não têm um tipo único de texto. O estilo de texto depende do assunto, do leitor, das ideias e dos interesses de quem escreve ou publica. Uma revista de esportes é muito diferente de uma revista feminina. Em um mesmo jornal, o texto da seção de cultura não é escrito do mesmo jeito que o texto da seção de economia. Bem, mas o que nos interessa na teleaula de hoje é o texto informativo dos jornais e revistas. Veja bem, o texto informativo tende a ser neutro. O que quer dizer isso? Que é muito mais importante o fato do que a opinião de quem o escreveu. Por exemplo, vamos ver essa notícia aqui inventada por mim. Scientists discover a cure for AIDS. Brazilian scientists discovered a cure for AIDS and received the Nobel Prize. The new medicine was tested on 300 HIV-positive people and was 100% successful. Veja bem, depois de ler esta notícia, eu saberia responder direto às seguintes perguntas. Quem, o que, onde, quando e por quê. Agora em inglês. Who, what, where, when, why.